Meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou Felipe Carvalho, caçador de carros, estou começando mais uma live aqui com vocês, pontualmente 20 horas, horário de Brasília, e já tem gente aí, já tem gente entrando aqui. Quero agradecer a participação de quem opinou sobre o tema desta live, tá? Como vocês já devem saber aí, estavam acompanhando aí pelo Facebook, o tema da live de hoje vai ser sobre o Civic, carrão aí desejado por muitos brasileiros, né? Um sedã médio de respeito, e as pessoas que opinaram pelo Civic, eu fiz uma enquete, né? Exclusivamente na minha lista de transmissão do WhatsApp, tá? Se você não sabe ainda dessa lista de transmissão, por favor, entre aí cadastre aí o meu número de telefone, DDD 11 979 76 6700, e aí você só coloca lá na mensagem eu quero mais o seu nome, tá bom? Eu quero e o seu nome completo. E aí você já faz parte da minha lista de transmissão, não é um grupo, então fica tranquilo que não vai ter interação de ninguém. É uma lista de transmissão onde eu vou me comunicar com vocês, tá bom? E aí eu fiz isso ontem, pedi a opinião de quem está cadastrado nesta lista sobre o tema da coluna de hoje. E o escolhido foi o Civic, né, com 60%, foi isso? 60% dos votos? 61%. 61% dos votos, a galera aí optou pelo Civic. Não é uma surpresa, né? O Civic é um queridinho aí do... Já acabei de ver uma carinha conhecida aqui que tem Civic e por isso que ele está presente aqui, ó. Vamos lá, João Vitor Vilela, opa, boa noite. William Montelo, e aí? Flávio Cruz, boa noite. Guilherme Nascimento, é esse cara aqui que eu tô falando que eu vi a carinha dele. O Guilherme Nascimento é um colega meu aí, ele é lá de Florianópolis, tá? Ele tem um site muito bacana de fotos de carro, chama No Trânsito. E ele tem um Civic de 7ª geração, impecável, um EX, né? Eu postei lá no Face que eu ia falar sobre o Civic, ele já comentou lá que não ia perder a live, e tá aí presente. Grande abraço para você, Guilherme. Vou falar bastante de Civic. Me corrijam se eu estiver errado, porque eu sei que Civic tem uma legião de fãs. De repente eu falo alguma coisa errada, eu quero que o pessoal aí me corrija, tá? Então, boa noite aí pra você, Guilherme. Vamos lá, Dilneide Rodrigues. Esperei ansiosamente por esse momento. Legal, Dilneide. Sinal que você está querendo comprar um Civic, hein? Bruno Greco, boa noite. Eduardo Santana, João Vitor, Douglas Oliveira, Rogério, olha, tem bastante gente, hein? Rogério Fuquita, Cristiano Souza, Jairo Júnior, João Vitor Vilela, isso aí, boa noite para todos vocês. Então eu estava agradecendo, acredito que todos vocês já devem fazer parte aí da minha lista de transmissão. Obrigado por opinarem e vamos lá começar a falar do Civic, né? Galera, o Civic é um carro que mundialmente, não sei se todos vocês sabem, mas mundialmente ele já tem, esse ano agora em 2017, ele vai completar 45 anos de mercado, né, mercado mundial, né? Foi lançado lá em 1972 no Japão e nada a ver não, mas tinha pouca coisa em comum com o Civic que nós conhecemos hoje. Ele foi lançado como um hatch pequeno, um hatch de 3,55 m de comprimento, então um hatch pequeno mesmo, tá? Foi lançado apenas com 2 portas, depois de alguns anos que veio a versão com 4 portas. Motor pequeno, ele tinha potência aí de 50 cavalos, 60 cavalos, tá? 50 cavalos foi quando ele foi para o mercado americano, tá? Então ele lá no Japão 60 cavalos, e ele tinha apenas 600 quilos, olha que interessante. Então dá uma relação peso-potência de 10 quilos por cavalo. Então quando eu disse para vocês que tem alguma coisa a ver desse primeiro Civic com os Civics de hoje, esportividade, o Civic sempre teve um design
pouco mais voltado para a esportividade. Eu acabei de falar de 10 kg por cavalo, isso em 1972, né? Um carro de 600 kg com 60 cavalos, né? Então dá para imaginar que ele já tinha um desempenho interessante. Outra coisa, motor transversal, né? Aquela posição que hoje é mais comum nos carros, né? E tração dianteira, né? Coisa que o Corolla, falei do Corolla numa live passada aí, coisa que o Corolla demorou para ter, né? O Corolla tinha tração traseira, né? Então ele já começou com um projeto bem moderno, o Civic. Mais uma coisa em comum com o Civic de hoje: suspensão independente nas 4 rodas. Então é um conceito que o Civic tem desde o início, tá bom? Teve alguma fase lá que ele deixou de ter suspensão independente atrás, mas foi por um curto período. Podemos dizer que essa é uma das características do Civic, a suspensão independente nas 4 rodas e um apelo mais esportivo, principalmente se a gente for comparar com o principal rival dele, que é o Corolla, né? Um carro que sempre foi um pouco mais conservador. Legal? E aí logo depois do lançamento, ele já invadiu o mercado americano, foi o primeiro Honda que invadiu lá o mercado americano. E aí sim ele perdeu um pouco de potência por conta da legislação americana de poluentes, né? O motor ficou mais fraco, ficou com 50 cavalos e o carro ficou mais pesado, 650 quilos. Ainda assim uma boa relação peso-potência. Legal? O que ele tinha de grande diferencial lá no mercado americano? Um carrinho pequenininho para aquele povo lá que vocês sabem gosta de carrões enormes. E por que ele já chegou arrebentando? Pequeno, econômico, ele fazia 16 km por litro. Que carro americano que fazia 16 km por litro? Não tinha. E já vinha com a opção de ar-condicionado e câmbio automático. Então, desde lá da primeira geração, o Civic já tinha a opção do câmbio automático. Legal, né? Um negócio que se perpetuou aí por todas as outras gerações, principalmente aqui no Brasil, ajudou a propagar o uso do câmbio automático. Todos esses carros que vieram importados dos anos 90, eles ajudaram a propagar o uso do câmbio automático aqui no Brasil. Eu não vou ficar falando muito desses primeiros Civics que não tem representatividade aqui no Brasil, só vou pontuar essas coisas para vocês saberem que a história do Civic, tá? Então é isso, ó. Depois teve segunda geração em 79, então, ó, 72 a primeira, 79 a segunda, 83 a terceira, 87 a quarta geração, e aí a quinta geração, aí sim eu começo a falar de Brasil, a quinta geração que começou em 91. Se vocês forem reparar, tem coisa de 4 anos, 4 anos entre a quinta e a quarta, 4 anos entre a quarta e a terceira, 4 anos entre a terceira e a segunda, e 7 anos entre a segunda e a primeira. Ou seja, a Honda sempre foi muito rápida para inovar, para lançar novas gerações para o Civic. Nada de ficar enrolando, ela sempre trouxe gerações novas num curto período de tempo. Uma das coisas que justifica o preço alto pelo Civic, né? É um carro que está sempre se renovando e isso custa dinheiro, tá certo? Então vamos lá direto para a quinta geração, vamos pular direto para a quinta geração, lá em 1991, essa sim já começa a ter representatividade aqui no Brasil, tá? Detalhe, a Honda desde 1980 que ela tinha a ideia de entrar no mercado brasileiro, tá? Por conta disso, o terreno da fábrica que ela tem lá em Sumaré, desde lá de 1980 que ela mantinha aquele terreno, tá? E aí em 92, mais precisamente em julho de 92, passou a trazer de forma importada, uma importação oficial, o Civic de quinta geração. Legal? Então esse foi o primeiro Civic no Brasil. Se você já viu o Civic de gerações anteriores no Brasil, tem uma ou outra unidade, tudo importação direta, carro que veio via embaixada, alguma coisa do tipo. De forma oficial começou na quinta geração. O que tinha de interessante? Nós tínhamos carroceria hatch, e aí tinha na hatch tinha a versão DX, a SI e a VTI. Então vou falar um pouquinho mais dessa VTI, que é a cereja do bolo dos Civics, né? Pelo menos dessa geração.
A Coupé somente na versão EXS e o Sedã na versão LX e EX. Vocês podem ver que pelas letras, a Honda sempre manteve essas letras, com pequenas variações, né? Às vezes um LXL, LXS, LXR, mas sempre manteve essas letras aí para designar as versões do Civic. Fica muito fácil de saber qual é o de entrada, qual é o intermediário e qual é o top de linha, tá certo? Ainda tivemos a versão Targa, essa interessantíssima, é só em 95. Vocês lembram dessa versão? É a chamada de CRX ou Del Sol, né? O entre-eixos era até mais curto que o do hatch, era um carro bem curtinho, e ele era tipo Targa, né? Ele tinha a traseira ali era fixa, só que saía o teto, só dois ocupantes, né? Espaço só para dois ocupantes, e saía o teto ali de cima dos dois ocupantes. Ele de forma elétrica, ele ia lá para a parte de trás do carro, era um negócio que subia a tampa traseira, entrava, era um negócio maluco, completamente maluco. Em 1995 eu lembro a primeira vez que eu vi a operação disso aí no salão do automóvel, né? Estamos falando em 95, eu tinha aí por volta de 12 anos, 13 anos. Aquilo eu fiquei maluco quando eu vi aquele teto saindo, encaixando, muito legal. Jogador de futebol dessa época, todos eles tinham esse carro, ou era esse Civic, ou era BMW, ou era Mustang, Eclipse, enfim, eram os carros dos jogadores de futebol lá dos anos 90. Eu lembro do Rodrigo Fabre, da Portuguesa, que tinha um desse. Motores. Motor 1.5 com 92 cavalos, isso nas versões de entrada, que era a DX no hatch e a LX no sedã. E o motor 1.6, 16 válvulas com 125 cavalos, isso no Coupé EXS e no sedã EX. E aí, eu tinha falado lá da cereja do bolo, você que é civiqueiro já sabe do que eu vou falar, né? O VTI. O VTI, motor 1.6 com 160 cavalos. Olha o que a Honda fez, aspirado, tá? Detalhe, aspirado, nada de turbo. Olha o que a Honda fez, pegou um motorzinho 1.6, colocou lá um duplo comando de válvulas, os outros tinham um comando único, colocou lá um duplo comando de válvulas, aí trabalhou injeção, trabalhou um monte de coisa lá e tirou 160 cavalos desse motor. Só que eram 160 cavalos em rotações elevadas, era um motor muito girador. O contagiros ia lá para os 9.000 giros, é um negócio maluco, até hoje, né? Que carro que gira tanto, né? Impressionante. Honda tem esportividade no DNA deles, né? E esse VTI, ele tinha a carroceria, a hatch, né? Uma carroceria bem interessante. A tampa traseira ela abria como se fosse uma picape, né? A tampa ela abria para trás e o vidro abria de forma individual. Um negócio todo diferente na época. O design desse Civic de quinta geração era muito bacana, ele não tinha grade frontal, ele era todo moderno, todo tecnológico, mexeu com o mercado brasileiro naquela época e a qualidade construtiva do Civic começou ali, né? A percepção que o brasileiro teve da qualidade construtiva do Civic. Tá? Se você comparar com outros sedãs daquela época, Tempra, Monza, Santana, Versalhes, olha, o Civic era muito melhor em termos de qualidade construtiva. É só pegar hoje os usados dessa época, você vai ver todos esses outros nacionais destruídos, caindo aos pedaços, e os Civics estão aí inteirões, acabamento inteiro, claro, os bem cuidados, né? Câmbio, tinha lá o câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas, tá? Então, quando eu falei que começou a propagar o uso do câmbio automático, começou aí logo na quinta geração, tá bom? Deixa eu dar um alôzinho aqui pra galera. Já tem bastante gente. Uia, quanta gente, que beleza. Obrigado, galera. Obrigado pela participação. E mais uma vez agradecer a você que faz parte aí da minha lista de transmissão do WhatsApp e opinou, deu a opinião de qual seria o tema da live de hoje, né? O tema da live de hoje, que é o Civic. Vamos dar uma boa noite rapidão aqui pra galera. Nossa, tem muita gente. Eu acho que vai ter gente que vai passar batido aí, viu? Vocês me desculpem, mas tem muita gente. Henrique Rosa Mendes, boa noite. Davi Silva, boa noite. Lucas Terra, boa noite. Alex Camilo Gomes, boa noite. Sensacional essa live. Estou querendo comprar um Civic, então
cola aí que você vai saber tudo de Civic hoje, hein? Rodrigo Luque, buenas, tem um 2013, isso aí, ótimo carro. Alexandre Augusto, boa noite. Jimmy Giacomini, tá sempre presente aí, boa noite, Jimmy. Marcos Cruz, boa noite, caçadores. Gabriel Mielgo, boa noite. Vanderlei Moreno Quinteiro, meu caro Vandão, grande abraço aí pra você, Vandão. Sidney Nolasco, boa noite. Leandro Gomes, essa vai bombar. Já está bombando. Leandro Gomes, quero um Civic 93, será que é possível achar o inteiro? Acabei de falar dessa aí, que é a quinta geração, hein, Leandro? É possível sim, é difícil, viu? Tem que rodar. Mas tem uns inteirinhos aí. Tem que camelar para procurar. Sérgio Marques de Carvalho, boa noite para todos. José Roberto Scarpelli, estou vendendo meu LXL. Eita, tá fazendo propaganda aqui do LXL dele aí, o José Roberto. Jackson Dias, um abraço. Optei pelo Civic porque é o grande rival do Corolla, né? Você escreveu igual o Cebolinha aí, Jackson. Você escreveu Corolla. E a história dos dois são muito parecidas. É verdade, são muito parecidas. Os dois são eternos rivais. Gabriel Mielgo, meu tio tem um Honda Civic 2004 1.7. Eu tive um desse e logo mais eu vou falar sobre ele quando eu entrar na 7ª geração do Civic. Vou falar do que eu tive, que foi o 2004. Sebastião Rosário, lá do Paraná, boa noite. Dilneide, já falei, boa noite. Carlos Ribeiro, fala sobre Honda SUV e Honda CR-V. Talvez numa próxima aí, fica ligado aí na lista de transmissão, anotem aí, ó, 11 979 76 6700. Cadastra esse número aí no seu celular, manda a mensagem eu quero e o seu nome completo, você já vai entrar para a minha lista de transmissão e lá eu vou divulgar promoções que eu faço, divulgar colunas que eu publico, pedir a opinião de vocês como eu pedi aqui para a live, enfim, eu vou interagir com vocês, tá bom? Não é um grupo de WhatsApp, fique tranquilo que não vai ter aquela coisa chata de ficar mensagem a qualquer hora, tá? Só eu que vou interagir com vocês. Boa noite, Civic Centra Corolla tem alguma vantagem sobre esses concorrentes? Vamos falar sobre isso. Paulo Ourique, boa noite. David Teodoro, boa noite. Harley Simon, boa noite. André Pantalone, teve um 2008 XS. Bruno Machado, boa noite. Ivan Machado, boa noite. Bom, vamos continuar falando, senão eu só vou dar boa noite. Daqui a pouco eu volto a dar boa noite aí pra quem eu não falei ainda. Vamos lá. O que tinha de legal nessa 5ª geração? Ó, freio ABS, não em todas as versões, mas já lá em 92 já tinha carros disponíveis com freio ABS, duplo airbag, e piloto automático, né, o controlador de velocidade, e teto solar elétrico. Tá? Itens muito legais, lá nos anos 90 a Honda já tinha isso. Vamos lá para a 6ª geração, essa mais importante ainda, tem uma representatividade ainda maior aqui no mercado brasileiro, porque foi aqui que começou a ser fabricado no Brasil. Mas não foi logo de cara. Tá? Em 96 a Honda lançou, aliás ela lançou em 95 lá fora, mas aqui chegou em 96 a 6ª geração. Um farol maior, né? O desenho era bem parecido ainda de perfil, algumas características daquele Civic de 5ª geração. Ele voltou a ter grade, sempre ali aquela lanterna, a lanterna traseira invadindo ali a tampa do porta-malas, né? Mais espaçoso, veio nesse primeiro ano de 96, veio na carroceria hatch e sedã de 4 portas, aí o coupé também, coupé de 2 portas também. Somente motor 1.6, 16 válvulas, tinha de 106 a 127, era isso mesmo? Isso mesmo, de 106 a 127 cavalos, lembrando que os 127 cavalos tinha o comando VTEC, tá? E o hatch, que era o VTI, continuava lá com os ótimos 160 cavalos, tá bom? Duas versões, LX e EX, tá? Começou a diminuir o número de versões, LX entrada e EX o top de linha. O que tinha de legal nessa geração? A suspensão, ela tinha braços sobrepostos na frente e atrás. Algo que o Civic, desde a 4ª geração, né, uma geração que nós não tivemos aqui, desde a 4ª geração teve braços sobrepostos atrás, passou a ter braços sobrepostos também na frente. Uma suspensão
muito refinada, tá bom? Muito parecida com o que é a suspensão da Fórmula 1, para vocês terem uma ideia de quão refinado é esta suspensão. Também era cara, né? Tinha uma produção muito cara. A dirigibilidade do Civic sempre foi muito boa por conta da suspensão. Legal? O que tinha nesse 96 que é o importado? Foi só um ano, foi só em 96 que ele foi importado, tá? Nessa geração. O que ele tinha que deixou de ter no Nacional em 97? O EX ele tinha teto solar. E dizem que o acabamento também era melhor. Não sei se era melhor ou não. O acabamento do Nacional também era bom. Mas perdemos o teto solar. Então, quinta geração tinha teto solar no EX. Sexta geração em 96 tinha teto solar no EX. Quando chegou em 97, aí começa a história do Civic brasileiro fabricado em Sumaré. Perdemos o teto solar. Pois é, assim como a Toyota deixou de ter teto solar no Corolla, desde lá do primeiro modelinho que importou, a Honda também deixou de ter teto solar, voltou a ter recentemente aí na geração passada. Mas vamos seguir aqui com a sexta geração. O que tinha de versão? LXB, essa aí poucas pessoas conhecem, hein? LXB, LX e EX. O que é a LXB? A LXB não tinha ar-condicionado, vejam só, um Civic sem ar-condicionado. A Honda tirou o ar-condicionado, é um verdadeiro mico no mercado, é até difícil de encontrar um desse. Tá? Se você encontrar um para comprar, foge dele, é facilmente identificado que não tenha o botão do ar-condicionado ali no painel. Tá? Foge desse, que esse é um grande mico. Quem quer um Civic sem ar-condicionado, né? É melhor você comprar um que tem ar-condicionado, que mesmo que não esteja funcionando, você vai lá e arruma, vai lá no meu amigo Ernesto lá, que eu falei com ele na semana passada aqui na live, vai lá e arruma o ar, do que comprar um sem ar-condicionado. Não é verdade? Aí tinha o LX e o EX. O EX com o motorzão lá, o VTEC de 127 cavalos, câmbio automático de 4 marchas, tinha roda de liga leve, né? O Nacional teve roda de liga leve, o importado não tinha. Banco de couro, controlador de velocidade, rádio com toca-fitas, bom espaço para todos os ocupantes, um bom porta-malas, enfim, um carro muito interessante que concorria aí de igual para igual com os bons nacionais daquela época. Aí nós já tínhamos Vectra, já tínhamos Maré, já tínhamos Focus, né? Concorria ali de igual para igual com esses carros, com muita qualidade. Aí o próprio Corolla, obviamente. Teve uma mudança do desenho da frente e da traseira em 97, 98 e 99. Então essa geração foi em 96, 97, 98 e 99. Foram 4 anos. Tá? 96 importado, 97 nacional, 98 nacional, e aí 99 que foi quando teve a mudança do farol dianteiro, do para-choque dianteiro e da lanterna traseira. Uma mudança só de visual, o carro ainda era o mesmo nas mesmas versões. Vamos lá dar um salto agora para 2001, tá? Com a 7ª geração do Civic. Essa 7ª geração, ela me surpreendeu porque o Civic estava ainda esquentando aqui no mercado nacional, e aí no Salão do Automóvel do ano de 2000, lá em outubro de 2000, foi apresentado de forma surpreendente a 7ª geração. Tá? Completamente diferente da 6ª. Essa 7ª geração era maior ainda, tinha o grande diferencial de ter o assoalho traseiro totalmente plano, algo que eu sempre apreciei nesse carro. Então, os 3 ocupantes do banco traseiro sempre viajavam com conforto ali, pelo menos na perna, né? Não tinha aquele calombo ali do túnel central, onde passa o escapamento, onde os fabricantes fazem para ter uma melhor rigidez torsional, né? A Honda conseguiu deixar o assoalho 100% plano, um negócio muito legal. O que tínhamos de versão? Só 2, LX e a EX. Tá? Cortaram a LXB, então todos os Civics passaram a ter ar-condicionado, tá? Todos. Outra coisa que a Honda atendeu lá de forma, estamos falando aí do ano de 2000 para 2001, né, o modelo 2000, nem todos os carros tinham, era o CD Player. Então a Honda
desde o LX já vinha com CD player, rádio com CD player. E aí, direção hidráulica, vidro, trava, espelho elétrico, um carro bem completo. O motor era de 1.6 passou a ser 1.7 com 16 válvulas. O LX, que não tinha o comando VTEC, 115 cavalos, um bom ganho de potência em relação ao 1.6, né? Ganhou 9 cavalos de potência. E o EX de 127 passou a 130, ganhou 3 cavalos de potência. Tá? O visual dele legal, o visual agradável. Eu gosto muito da traseira do 2001 e do 2002, que a lanterna ela é toda vermelha, né? Eu gosto muito desse visual. E já não gostava tanto da frente. A frente lá tinha o pisca laranja, né? Eu gostei quando mudou em 2004. Mas ainda assim um carro bem interessante. Tá? Calota no LX, roda de liga leve no EX, controlador de velocidade no EX, que mais? O ar-condicionado, isso é legal, o ar-condicionado passou a ser automático, né? Não era digital, mas passou a ser automático no EX, e o controlador de velocidade. E aí em 2003 mudou a lanterna traseira, passou a ter 2 bolinhas ali, o formato era o mesmo, mudou o layout, passou a ter 2 bolinhas, tá? Também legal, mas eu gostava mais da outra, que era toda redonda, era toda vermelha, como eu falei pra vocês, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui para dar um recadinho pra vocês. Você que está com problema na documentação do seu carro, tô vendo que tô tendo uma participação legal aqui nessa live. Você que está com problema na documentação do seu carro, IPVA atrasado, multa, qualquer tipo de coisa, entra lá no site do RenovaDoc. Está aqui o documento, aqui eu fiz o documento do Máxima lá com o RenovaDoc. O site é renovadoc.com.br. Você deve 1.000, 2.000, 3.000, você deve lá a documentação do seu carro, entra lá, digita a placa do seu carro e você consegue parcelar essas dívidas, consegue fazer lá até 12 vezes. E aí você volta a andar de forma regular, você regulariza o seu carro, tá bom? Não tem desculpa para andar com o carro de forma irregular. Legal? Tá dado o recado aí do RenovaDoc, do meu caro amigo Leopoldo. Então vamos lá, parei em 2003, Civic de 7ª geração, mudou a lanterna traseira, mas além da lanterna teve 2 mudanças significativas, suspensão e câmbio, tá? Foram recalibrados. O câmbio automático do 2001 e do 2002, não vou dizer que é problemático, mas quando dá problema, dá mais problema no 2001 e no 2002. No 2003, a partir de 2003, eles mudaram, recalibraram algumas coisas e esse câmbio passou, não deu mais pau, um câmbio muito robusto, tá bom? Suspensão ela foi recalibrada e passou a ser mais confortável. Uma mudança significativa na suspensão do 7ª geração é que ele perdeu o braço sobreposto na frente, que tinha lá na 6ª geração. Ele voltou a ter uma suspensão McPherson, né, que só tem um braço embaixo, uma suspensão mais simples. Então tivemos um regresso aí na suspensão dianteira. Porém a traseira continuou sendo braços sobrepostos, ou como a Honda gosta de chamar, Double Wishbone, que é o nome dessa suspensão em inglês, tá? Double Wishbone. Eu gosto desse nome, acho bem legal. Soa bem legal o nome dessa suspensão. 2003 ainda teve uma série especial que foi a LXL. Foi a primeira vez que nós tivemos o LXL, isso em 2003, mas é bem difícil encontrar 2003 LXL. O que era o LXL? Ele era um LX, então tinha o motor do LX, lá de 115 cavalos, porém ele tinha o banco de couro do EX, né? O banco de couro que só tinha no EX, teve nesse LXL. E a roda de liga leve, né? Roda de liga leve e banco de couro. Legal, né? Em 2004, aí o LXL passou a fazer parte da linha. Então, aí sim, 3 versões. LX, LXL e EX. Todos passaram a ter roda de liga leve, até a LX. Tá bom? LX e LXL tinha a opção de câmbio manual ou automático de 4 marchas. EX, só o automático. LX e LXL, motor 1.5, motor 1.7, 115 cavalos. E a EX, motor 1.7, 130 cavalos. Manteve essas motorizações.
Que mais que teve de mudança aí? Na frente, né? Mudou o frente, ficou bem mais bonita. Mudou ali o farol, ficou mais esticado, perdeu aquele pisca laranja. A grade deixou de ter um filetinho cromado. O para-choque ficou mais agressivo. A versão EX passou a ser equipada com faróis de neblina, tá? E o para-choque traseiro também ganhou uns ressaltos. E a régua que fica ali em cima da placa deixou de ser cromada para ser pintada na cor do carro. Para mim, a partir de 2004, a sétima geração o mais bonito da sétima geração é a partir de 2004, que foi justamente o Civic que eu tive. Eu tive um LXL 2004, um carro que me acompanhou por 5 ótimos anos. Você que tem curiosidade para conhecer esse carro, está no meu canal do YouTube. Foi inclusive o meu primeiro vídeo. Quando eu comecei com o meu canal do YouTube, lá em 2012, meu primeiro vídeo foi de apresentação desse Civic que eu tinha. Um carro excelente, como eu gostava daquele carro. Eu chorei quando eu apertei a mão do comprador. 5 anos depois, quando eu precisei vender, eu apertei a mão do comprador e eu chorei literalmente, porque eu fiquei muito triste que eu vendi aquele carro. Era um carro que eu gostava muito, vendi com 140 mil quilômetros. Vamos lá, em 2005, ainda a sétima geração, a LXL passou a ter o motor com comando variável, o motor VTEC, então ela passou a ter 130 cavalos. E aí uma coisa muito bacana dessa versão LXL é o câmbio manual. Ela foi a única que teve a opção de câmbio manual com esse motor de 130 cavalos. Galera, é um canhão. Tem vídeo aí no meu canal do YouTube também de um test drive que eu fiz com um carro desse. Uma delícia de guiar. Comprei um desse no início do ano para um cliente de Minas Gerais. LXL, motor 130 cavalos e câmbio manual. Uma delícia de guiar. Você que gosta de dirigir, tá aí uma ótima opção, uma dica boa para você comprar um carro barato, carro aí na faixa dos 20 mil reais. Só não tinha o freio ABS, né? O freio ABS somente na EX. Ainda em 2005 passou a ter um rádio grandão, um rádio já com MP3 e disqueteira na versão EX. Aí em 2006 a LXL também passou a ter este mesmo rádio, tá? Um rádio que destoava totalmente do painel, porque ele era prateado. Apesar de ser um rádio muito bom, tinha equalizador gráfico, a disqueteira, o MP3, ele destoava totalmente do painel. Painel preto e aquele rádio prateado. Eu nunca gostei do visual daquele rádio. Eu tenho um guardado, eu comprei de um cliente pensando em colocar num dos meus carros e nunca coloquei, está guardado lá. Aliás, preciso saber onde que está aquele rádio lá. E é isso, fechei aqui na sétima geração, 8 horas e 33 minutos. Eu vou fechar a próxima meia hora aí falando da oitava, da nona e da décima, as 3 últimas gerações. Enquanto isso, vou interagir aí com vocês. Eu sei lá onde eu parei, acho que foi no Harley, né? Vamos continuar aqui então com o André Pantaloni, Bruno Machado, Ivan Macedo, Rafael Oliveira, Gustavo Bittencourt, Ivan Macedo de novo, Rodrigo Full Time. Por que Full Time, Rodrigo? Você está disponível todos os tempos? Meu amigo, você impressionou a entrar no meu Civic 2008, é o Rodrigo Full Time que está falando. Pois é um baita de um carro, é o que eu vou começar a falar agora, que é o New Civic. Maurício Werneck, meu grande amigo Maurício lá de Guarulhos, tá me dando boa noite para você também. Romeu Azeredo, boa noite, vamos que vamos, direto de Caxias do Sul, passei de máxima por aí, meu caro Romeu. Aliás, eu jantei aí em Caxias com máxima. Edson Francisco do Nascimento Júnior, boa noite, estou nos Estados Unidos. Minha nossa, se você está nos Estados Unidos, eu também estou, afinal você está me vendo, olha que legal, eu estou aí nos Estados Unidos, terra do tio Sam, terra do Donald Trump. David Teodoro, Honda Civic é meu sonho. Cristiano Assis, tenho um LXL 14, olha aí quanta gente que tem Civic. David Silva, verdade Felipe, seria interessante você colocar fotos aonde, não sei, alguém deve ter dado a sugestão, mas aqui eu não sei como que eu vou estudar, como é que eu faria isso se for aqui na live. Não sei como que eu vou mostrar fotos para vocês, preciso estudar isso aí. Diodata Portela, cadê o Máxima? O Máxima tá guardado lá na casa da minha mãe. Eu usei ele tem uma semana,
uma voltinha lá com ele. Dioneide tá pedindo pro próximo ser o Sentra. Dioneide, fica ligado aí na lista de transmissão que eu vou continuar perguntando para vocês. Você vai lá e vota no Sentra. Como teve Civic nessa, o Civic não vai estar na próxima. A chance do Sentra ganhar é maior. Minha querida Karen Infante, minha amiga lá de Guarulhos, estudou comigo lá no Colégio Partenon. Boa noite, caçador. Boa noite, Karen. Vivian Machado, olá. Olha quanta gente interagindo. Vanderlei Moreno Quinteiro Filho, eu dei um boa noite lá pro Vandão, agora é pro filho dele. Boa noite pra você também, que é o marido da Karen. Então a família toda tá me assistindo ainda. Esse é fera, você que é fera, meu caro Vanderlei, o melhor veterinário do Brasil. Lucas Germandi, mais um grande amigo aí de Guarulhos. Não é não, desculpa. Pensei em outro Lucas. Desculpa. Vamos lá. Henrique Rosa Mendes. Dizem que a suspensão do New Civic é mais dura. A suspensão do Civic sempre foi um pouquinho mais dura. Mas dá pra aturar. Não é igual a do Sentra, pelo menos do meu Sentra, que é dura demais. Civic Corolla, será que um dia vão sair de linha? Acho que não. Enquanto existir carro desse jeito que a gente conhece aí, Civic Corolla vão estar aí. São nomes muito consagrados. Para que a Corolla, para que a Toyota e a Honda, por que eles vão mudar o nome, né? Ayrton, boa noite. Rafael tá dizendo que meu cunhado tem um EX 2002, só que era manual. É verdade, você comentou um negócio. Eu falei que o LXL 2005 foi o único manual com motor VTEC, mas na verdade os primeirinhos, né? Também teve EX com câmbio manual, por isso que você está lembrando aí do seu cunhado. Uma raridade, difícil de achar, mas teve EX, então ele tinha controlador de velocidade, ar-condicionado automático, banco de couro, o motor VTEC e câmbio manual. Olha que baita carro legal. E o freio ABS, né? Baita carro legal. O Ivan Macedo tem um LXR 2016. O Guilherme Nascimento, foi um vídeo do teu carro que te conhecia, havia acabado de comprar o meu. É verdade, por isso que você comprou o seu, que você viu lá o meu também, né? Renan Monteiro, boa noite. Bruno Machado, boa noite. Johnny Araújo, manda um salve para Maringá. Um salve aí para Maringá. O Johnny Araújo, eu lembro que você queria uma picape, que eu lembro que você já bateu um papo comigo aí pelo WhatsApp, né? André Lopes, de Sorocaba, tem um LXL. Sérgio Marques, acabei de ver um Civic em Peruíbe. Paulo Goulart. É isso aí, tem muita gente para dar boa noite. Vamos seguir aí com a live? Vamos seguir aí com a live, tem bastante gente interagindo e eu fico muito feliz com isso. Vamos para uma das mais importantes gerações, aquela que mexeu com o mercado, que foi a 8ª geração, mais conhecida como New Civic, né? Isso foi em 2007, né? Fabricado em 2006, modelo 2007. A Honda colocou lá um desenho completamente diferente da 7ª geração, um desenho mais futurista, né? O painel com 2 andares, né? Digital em cima, o velocímetro e o contagiros ali atrás do volante, muito bacana. Esse carro mexeu com o mercado. Esse vendeu mais do que o Corolla, foi um dos que desbancou o Corolla lá em 2007, né? Todo mundo só queria saber de Civic. A gente passou a ver Civic em tudo quanto é lugar, em cada esquina tinha lá um New Civic. Impressionante como vendeu essa geração. 3 versões: LX, LXS e EX. Mas que tem representatividade só a LXL e a EX, aliás, EXS, né? LXS e EXS. É uma sopa de letrinha que às vezes eu me confundo, mas tá lá. A LX, ela foi voltada só para o mercado de frotista, aquela galera que tem benefício fiscal por ter uma deficiência física, então tinha lá o LX. Por conta disso ele tinha 125 cavalos, era um pouquinho mais fraco do que os outros que tinham 140 cavalos. Pois é, 140 cavalos, como vocês estão vendo, é outro motor, não tem nada a ver com o motor da 7ª geração, ele passou a ser 1.8. Então 1.8, 16 válvulas, 140 cavalos, ainda só gasolina no ano de estreia. Para mim, o melhor motor que o Civic teve, esse 1.8 gasolina, extremamente econômico e potente. Eu fui com um carro desse para Interlagos, tem vídeos aí no meu canal, eu
dirigindo esse carro lá em Interlagos, e que carro maravilhoso, potente, estável, seguro, né? O freio dele é muito bom, impressionante, um dos carros mais gostosos que eu já guiei, ainda mais com a experiência que eu tive em Interlagos, que foi com o EXS, que tinha ainda o câmbio borboleta. Vamos lá começar a falar mais dele. Então, motor 1.8, câmbio. O automático passou a ter 5 marchas, né? Na 7ª geração era 4, esse no New Civic passou a ter 5 marchas. Uma grande evolução se a gente for comparar com o Toyota, que insistiu nas 4 marchas durante muito tempo. Só nessa geração atual que ela abandonou aquele de 4 marchas para ter o CVT, né? Isso, o Corolla. Mas o Civic, desde 2007, já tem um ótimo câmbio automático de 5 marchas. Lembrando que o EXS tinha a opção de trocas manuais ali pelo volante, pelos pedal shifts, ou borboletas, né? Bom, vamos lá. O LXS foi o que mais vendeu. Opção de câmbio manual e automático. Tá? Não tinha o pedal shift. Ar-condicionado, direção elétrica, era direção elétrica com regulagem de altura e profundidade. Tá? Sistema de som lá com CD e MP3. Vidro elétrico nas 4 portas, retrovisor elétrico, roda de liga leve aro 16. Passou a ter roda de liga leve aro 16. O EXS, o que ele tinha mais? Ar-condicionado digital, controlador de velocidade, controle do som no volante, freio ABS, todos passaram a ter nessa geração. Tá? Que mais? Luz no espelho de cortesia ali do parasol, tinha luzinha no EXS. Computador de bordo, que o LXS não tinha, só o EXS. Banco de couro era de série. O câmbio automático era de série. O desenho da roda era diferente, tinha um cromadinho na maçaneta. E basicamente eram essas as diferenças, tá bom? Tem vídeo no meu canal de um EXS aí com bastante detalhes. Aliás, no meu canal tem bastante coisa de Civic. Você que tem curiosidade de ver, procura lá no meu canal. O canal é youtube.com/Carros do Portuga. Tá bom? Tem muito vídeo de Civic lá. Você que está pensando em comprar Civic, tem bastante coisa. Além dessa live enriquecedora, tem bastante coisa lá no meu canal do YouTube. O calcanhar de Aquiles desse Civic foi o porta-malas. O porta-malas tinha apenas 320 litros, muito pequeno, né? Era menor até do que do Golf. O Golf, um hatch médio, tinha um porta-malas maior do que do Civic. Mas a galera não estava nem aí. Comprou bastante New Civic. Tá? Um ano depois, já em 2007, modelo 2008, a Honda passou a fabricar aqui no Brasil a versão SI. Essa versão SI foi o Civic mais potente. Não foi o mais potente, depois tivemos um SI um pouquinho mais potente, mas de pouca representatividade, né? Mas esse, ele era motor 2.0, duplo comando de válvulas e 192 cavalos, exclusivamente com câmbio manual de 6 marchas. Esse carro extremamente esportivo, não tive o prazer de guiar esse carro, mas ele era fantástico. Pelo que eu lia das reportagens desse carro, ele era fantástico. A suspensão dele mais dura, né? Calibrada para um carro mais esportivo. Galera, 192 cavalos num motor 2.0 aspirado é muita coisa. Eu posso dizer com total segurança que foi um dos 2.0 aspirados mais potentes do mundo. Tá? É muito forte esse carro. O que ele tinha de interessante, né? O visual dele era o mesmo, só que ele tinha aerofólio, a roda tinha um desenho diferente e a grade ela não era cromada, a grade era da cor do carro. Então tinha um visual legal. E na porta traseira, nas portas laterais traseiras, tinha lá a inscrição que ele tinha o duplo comando de válvulas, o duplo comando de válvulas no cabeçote, o outro só tinha um comando de válvulas, né? Só o SI que tinha o duplo. Tinha lá a inscriçãozinha ali na porta, né? E a cor, ele teve a cor vermelha, foi o único Civic que teve cor vermelha, o SI. É um carro fantástico. O interior, a iluminação do painel também vermelha, para diferenciar dos outros Civics. E o banco era fantástico, ele era de camurça.
banco com desenho todo diferente lá, abraçava, né, estilo Recaro e de camurça. Muito legal, muito legal. Em 2008, a Honda passou a oferecer o Flex. Deixa eu dar uma corrida aí que já é 15 para as 9. Passou a oferecer o Flex, né, aí perdeu potência no gasolina, manteve no álcool. Tinha aquela portinhola ali no paralama para você abastecer a gasolina para partir a frio. Mas por um ano ainda vendeu os dois. Você tinha a opção de comprar um Civic só gasolina ou um Civic Flex. Claro que o Flex vendeu mais porque a galera só estava querendo saber de carro Flex naquela época, que tinha uma diferença grande de preço entre o álcool e a gasolina. Tá? Em 2010 teve uma mudança no para-choque, essa foi a única diferença visual dessa geração. O para-choque passou a ser um pouco mais largo, né, com os faróis de neblinas na extremidade, antes era um pouquinho mais no centro. E a grade também mudou. Só isso que mudou nessa geração do Civic. E passou até a versão LXL, né, voltou a versão LXL que tivemos na sétima, em 2010. Também com a mudança passou até a versão LXL, que era um LX com alguns equipamentos, aliás, um LXS com alguns equipamentos do EXS, tá? Como borboleta no volante, ar-condicionado digital e algumas coisinhas a mais. Mas ainda tinha banco de veludo, não tinha o banco de couro, era opcional. A roda desse LXL foi a mais bonita de todas, na minha opinião, roda linda. Vamos dar um pulo lá para a 9ª geração, também uma geração bem importante, muita gente tem me pedido esse carro, tá? Que passou a ser fabricado aqui no Brasil em 2012. Aliás, 2011 com o modelo 2012. Na minha opinião, o visual ficou mais bonito, com exceção da lanterna traseira. O pessoal diz que envelheceu. A maioria dos fanáticos pelo Civic acham que o visual dessa 9ª geração envelheceu o Civic em relação à geração anterior. Mas eu acho que ficou mais bonito. Eu gosto do perfil, gosto muito da frente. Só a traseira, a lanterna traseira, que aquele prolongamento que tem na tampa traseira, ali a Honda mandou muito mal. Mas a Honda do Brasil, porque nos Estados Unidos não tem aquele prolongamento, e aí sim a traseira também é bacana, tá bom? 3 versões, LXS, LXL e EXS, as mesmas versões da geração anterior. Porém, o SI não teve mais, tá bom? Foi ter alguns anos depois, mas aí importado, daqui a pouco eu falo dele. Motor, manteve o motor 1.8 de 16 válvulas lá com flex, com 139 e 140 cavalos. Câmbio manual de 5 marchas e automático de 5. Manteve a mesma mecânica, tá? Suspensão traseira independente também. O que ele ganhou em relação ao Civic anterior? Porta-malas. Se era o calcanhar de Aquiles do Civic anterior, aqui a Honda corrigiu o erro e passou a oferecer um porta-malas condizente com a proposta de um sedã médio, de um sedã familiar. Legal? Esse carro ganhou centralzinha multimídia ali com câmera de ré. Tá? O painel continuou sendo de 2 andares, porém o andar superior ali, onde fica o velocímetro digital, passou a ter mais informações, inclusive a telinha ali que eu falei da câmera de ré. A versão EXS, aliás, a multimídia é só na versão EXS, né? Mas a câmera de ré já a partir da LXL. Em termos de equipamento não mudou muita coisa não, tá? Manteve ar-condicionado manual nas versões de entrada, o ar-condicionado digital nas versões mais completas, não mudou muita coisa não, só mudou basicamente o exterior. Tá? Uma mudança significativa foi em 2014, 2 anos depois, que a Honda passou a equipar os 2 modelos mais completos com o motor 2.0, um motor que era o mesmo da CR-V, o mesmo do Accord, pegou lá da prateleira e colocou no Civic, já que o Corolla também teve 2.0, Civic já era 2.0 há muito tempo, Lancer era 2.0, então não dava para continuar com o motor 1.8. Não dava entre aspas, né? O motor sempre foi muito bom, mas para poder alavancar as vendas, a Honda foi lá e colocou esse 2.0, um ótimo motor. Tá? Ele passou a ter 155 cavalos, né? Ganhou 15 cavalos quando abastecido com álcool, uma diferença significativa.
E aí, para diferenciar as versões com esse motor, o LXL passou a ser LXR e o EXS passou a ser EXR, tá bom? O de entrada, a LXS, se manteve lá com um motor de 1.8, 1,8 litro, porém, quando equipado com câmbio manual, ganhou um novo câmbio, um câmbio manual de 6 marchas. Então ficou um carro bem interessante aí de se guiar, né? 1.8, aquele ótimo motor 1.8 com um câmbio manual de 6 marchas. Aí em 2015 mudou a roda e o para-choque, mudou o desenho da roda e do para-choque dessa geração, tá? Tivemos aí em 2014 nós não tivemos a versão top de linha, tá? Aliás, desculpa, em 2015 nós não tivemos a versão top de linha, aqui era a EXR, ela parou em 2014 e voltou em 2016, tivemos um gap aí da EXR, tá? Lembrando que a EXS e EXR foi a que voltou a ter o teto solar elétrico. Lembra do teto solar que tinha lá na 5ª geração? Voltou a ter nesta 9ª geração. Não tivemos na 7ª nem na 8ª, voltou a ter na 9ª geração o teto solar elétrico na versão top de linha. Tá bom? E essa daí, como eu tinha dito, foi lá no finalzinho, passou a importar do Canadá a versão SI com motor 2.4 aspirado com 204 cavalos. Também um motor girador, um motor potente, que só exclusivamente com câmbio manual de 6 marchas. Diferente do SI da geração anterior, esse SI ele era um coupé, com desenho completamente diferente, não tinha nada igual com os outros Civics de 9ª geração, tá? Mudava frente, traseira, lateral, e era um coupé, portanto, apenas 2 portas. E aí chegamos ao fim aqui, temos alguns minutos finais para eu falar rapidinho da 10ª geração, que é a geração atual. Tá? A geração que o Civic top de linha aí com motor turbo está batendo os 125 mil reais. Olha que carro caro que está o Civic. Mas ele evoluiu bastante. Nessa versão aí passou a ter motor 1.5 turbo, né? Um carro que tem teto solar elétrico, extremamente completo. A traseira dele lembra de um coupé, apesar de ser um sedã, né? A tampa do porta-malas ela não pega o vidro, é só a tampa mesmo, tá? Muito espaçoso, espaço para as pernas traseiras, para quem vai atrás é bem generoso. Esse carro passou a ter controle de estabilidade, controle de tração, airbag para tudo quanto é lado, né? Airbag lateral, de cortina, além dos frontais. Esse sim, um carro lindo, achei esse carro muito bonito, tá? E eu destaco a versão, parou de ter o motor 1.8, tá? Mesmo a versão de entrada, a LXS, passou a ter o motor 2.0, com a opção de câmbio manual. Então diria que esse 2.0 com câmbio manual, também não tive a oportunidade de dirigir, mas deve ser uma delícia. É a versão que chama Sport, né? Chama Sport. A mais vendida ainda é a 2.0 com o câmbio automático, tá? E a top de linha lá com motor 1.5. É isso, não tem muito o que falar da 10ª geração, que começou agora em 2016. Tem pouca história aqui no Brasil, mas vocês devem estar percebendo aí na rua que já vendeu bastante. Legal? Então é isso, eu vou dar aqui meus últimos boa noite, ou o Nan pra Vida aqui, o Nan pra Vida dando um boa noite aí. Um grande abraço aí pra você, Nan. Fábio Prats Rocha tá perguntando aqui de manutenção de acorde. Gabriel Pereira, amigo, fala da embreagem do Civic manual que passava dando problema de cavitação no cilindro da embreagem, erro de projeto, automático, é top. Cara, eu acho o Civic manual também muito bacana, cara, eu gosto bastante também. Salve, Cláudio Almeida. Cláudio Almeida, meu grande amigo, tá dizendo aí que tá com saudade do Civic. Ele teve o Civic, que foi o Civic que eu fui lá para Interlagos, né? Era o Civic desse meu amigo Cláudio aí. E ele tá com saudades do Civic. Hoje o carro que ele tem, ele não tá muito contente não, ele tá com saudade do Civic dele.
Luan Pereira, Felipe, entre o Civics 2001, 2003, 2004, 2005, além de aparência frontal, quais as outras diferenças? Bom, eu detalhei bastante aqui, Luando. Não sei se você ouviu, mas se você não ouviu, pega a live aí do começo. Aliás, essa live vai ficar disponível aqui no meu Facebook. Ela acaba sendo um guia muito legal, muito interessante para quem está querendo comprar um Civic, porque eu falei de informações bem importantes. Lepado, boa noite. Tá falando para eu falar de Tiguan. Quem sabe numa próxima live aí, Lepado. Fábio Prates Rocha, Vitória do Espírito Santo. Olha, ele tem um 2007 EXS na garagem. Então o Fábio Prates Rocha tem um excelente carro na garagem. Deixei de falar boa noite para alguém? O Fábio Pavaron está dizendo que prefere o 2.0 pela tecnologia Flex One. Legal. Faz um vídeo falando do Elantra. Quem sabe? É só votar. Quer saber como é que faz para votar, galera? Já vou falar aí para vocês. O Leonardo Rocha, pretendendo adquirir um Civic. Galera, tem muita gente, eu tenho certeza que vai ficar gente aí sem eu dar um salve, sem eu dar uma boa noite, mas é porque a participação foi muito boa hoje, foi bem enriquecedora esta live, tá bom? Você quer saber como faz para participar da minha lista de transmissão e poder votar nos temas da live, né? Cadastra aí no seu WhatsApp, no seu telefone aí o número do meu telefone, que é o 11 979 76 6700. Só escreve assim, eu quero, e o seu nome completo. Aí eu vou incluir você na minha lista de transmissão e você vai ter a opção de opinar temas para a próxima live. Você vai ter preferência para receber informações de promoções, de colunas, enfim. Gosto de lembrar que não é um grupo de WhatsApp, portanto não vai ficar te incomodando, é apenas uma lista de transmissão que eu vou interagir com você, tá bom? Ainda tem mais 4 minutinhos de live, vou dar mais um recadinho para vocês que é da lista VIP, assim como eu tenho a lista de transmissão, eu tenho a lista VIP, que é onde você cadastra o seu e-mail e também recebe informações, recebe dicas, promoções, informações das minhas colunas semanais do Carceio. Inclusive essa semana eu tive uma coluna muito bacana que eu falei sobre carros. Inclusive pode ser um tema de live, essa coluna que eu fiz essa semana, que são de carros usados que tem a maioria dos equipamentos de segurança, né? Que são os 6 airbags, controle de estabilidade, controle de tração. Eu listei 7 carros antes de 2014 que já tinham esses equipamentos. Claro que não estou falando de carros de luxo, carros comuns que já tinham esses equipamentos. É muito legal, acho que pode ser um tema de uma próxima live aí, tá bom? Bom, estava falando da lista VIP, o endereço carros.caçadordecarros.com.br/11 dicas. Aí basta você deixar o seu e-mail lá e cadastrar o seu e-mail e você já passa a fazer parte da minha lista VIP. Galera, você que é meu seguidor tem que estar na minha lista VIP e na minha lista de transmissão. Você não vai se arrepender. Bom, agora são 20 horas e 57 minutos. Já dei todos os meus recados. Deixa eu ver se tem mais uma boa noite aqui para dar. O Jackson está pedindo uma próxima live aí sobre o Versa. Um bom tema, um carro que eu gosto bastante. O Rafa Mariano Bandeira, tá vendo? Tem gente que eu ainda não falei o nome aí. Tá dizendo que ele gosta muito do Civic LXS manual de 9ª geração. Paulo Goulart, ainda vale a pena pegar um Civic 2007? Claro que vale, Paulo. Tem pouco tempo que eu vendi um aí de um cliente de Campinas, um carro em excelente estado. Ainda tem uns carrinhos desse em muito bom estado. O Sérgio já tinha falado. André Lopes, acho que eu falei o nome de todo mundo aí, consegui falar o nome de todo mundo. Enfim, galera, acho que tá mais do que esclarecido aí, dúvidas aí sobre o Civic. Eu vou terminar a minha live. Por aqui, dar um último recadinho aqui do RenovaDoc. Você que está com problema aí na documentação do seu carro, está devendo IPVA, está devendo multa, 1.000, 2.000, não consegue pagar, entra lá no site do renovadoc.com.br. Esse site é lá do meu parceiro Leopoldo. E você consegue parcelar essas dívidas do seu carro. Tá? Ele é um despachante, portanto isso aí não é um site
totalmente legal, totalmente regularizado, onde você consegue parcelar essas dívidas do seu carro em até 12 vezes. Não tem mais desculpa para andar com o carro de forma ilegal. Ó, um novo nome aí, Sirley Rafael, tá entrando aí para o final da live. Boa noite, Sirley. E boa noite para todo mundo, porque eu vou encerrar aqui a minha live. Sirley e mais outras pessoas que entraram aí no final, convido vocês, essa live vai ficar disponível aqui no Face, convido vocês a dar um play e assistir tudo novamente. Tem bastante coisa bacana do Civic. Exatamente 21 horas eu termino aqui a minha live. Um grande abraço para todos vocês. Semana que vem tem mais. Até mais.